Olá, vamos discutir hoje o item 3 do capítulo 1, a mercadoria do livro O Capital. Marx, neste item, ele parte da seguinte afirmação: as mercadorias vêm ao mundo na forma de valores de uso ou corpos das mercadorias. Isso em razão de que cada valor de uso contém determinadas propriedades. Por exemplo, a caneca possui as suas propriedades de caneca, assim como uma caneta possui as suas propriedades de caneta. E continua o Marx: as mercadorias vêm ao mundo na forma de valores de uso ou corpo das mercadorias, e só são mercadorias porque são objetos úteis e, ao mesmo tempo, suportes de valor. Por outras palavras, o que as transforma em mercadoria é o fato de serem úteis e também é o fato de conterem um determinado quantum de trabalho social, portanto, trabalho social médio, portanto, geleia geral de trabalho. Para serem expressão de valor, porém, serem expressão de valor, não autoriza serem referenciais de si mesmas. Só podem exprimir seu valor, portanto, o quanto de trabalho social médio contém, se comparadas a mercadoria distinta e diferente. Significa que uma mercadoria não pode ser referencial de si mesma. Um casaco não pode ser referencial de si mesmo, assim como 100 metros de linho não podem ser referenciais de si mesmo. É necessário que o casaco seja colocado em comparação com o linho para que se tenha a medida de valor do casaco, ou seja, qual valor ele possui em termos de tempo de trabalho social médio que está materializado, uma vez que será comparado o tempo de trabalho social médio do casaco com o tempo de trabalho social médio contido nos 100 metros de linho. Isto se torna possível, portanto, você comparar mercadorias, porque elas resultam sempre de um elemento comum, que é o tempo de trabalho social médio contido em cada uma. Ou, como diz o Marx, as mercadorias possuem objetividade de valor apenas na medida em que são expressões da mesma unidade social. E esta unidade social é o trabalho humano. Para Marx, existem 3 formas básicas pelas quais as mercadorias podem expressar o seu valor. A primeira forma é a expressão de valor simples. A segunda forma é a expressão de valor desdobrada. E a terceira forma é a expressão de valor universal. Neste item 3, Marx vai analisar cada uma destas formas. Estas 3 expressões de valor dominarão este item 3. Portanto, a expressão de valor simples, a expressão de valor desdobrada e a expressão de valor universal. No primeiro caso, a expressão de valor simples, temos a relação que Marx chama a relação mais simples de valor, que é dada pela relação de uma mercadoria com outra mercadoria dela distinta, uma vez que é impossível medir o valor com mercadorias iguais. É necessário que seja uma mercadoria com propriedades distintas para que ela entre na relação de troca. Portanto, temos, neste caso, a relação do tempo de trabalho social médio entre apenas 2 mercadorias diferentes que se confrontam entre si. Marx vai utilizar o exemplo do linho e do casaco, no qual o linho, o Marx falando, o linho expressa seu valor no casaco. E o casaco serve de expressão do valor do linho. Ou seja, é através do casaco que é possível saber quanto vale o linho, e é também através do linho, caso o linho fosse a mercadoria referencial, que seria possível saber quanto vale o casaco. O linho expressa seu valor no casaco,
e o casaco serve de expressão do valor do linho. Ou seja, através da comparação com o casaco, é possível saber qual o valor do linho. Lembrando sempre que o valor de uma mercadoria para Marx é dado pelo tempo de trabalho social necessário para a sua realização. Portanto, é dado pela geleia geral de trabalho contido em uma determinada mercadoria. Na relação de valor aqui apresentada por Marx, portanto, o linho e o casaco, o linho desempenha um papel ativo. Portanto, é a mercadoria cujo valor precisa ser descoberto. Pela posição que ocupa na relação com o casaco, o linho ele desempenha aquilo que Marx chama de valor relativo, o papel de valor relativo, ou forma de valor relativa. A forma de valor relativa é aquela que precisa ser descoberta, e ela vai ser descoberta na sua comparação com o casaco. Portanto, você vai saber o valor do linho a partir do momento em que souber também quanto tempo de trabalho social médio está materializado no casaco. Por sua vez, o casaco, nesta mesma relação de valor, possui um papel passivo. O casaco é a mercadoria que servirá de referência para desvendar o valor materializado no linho. O casaco, neste sentido, ele atua como equivalente ou forma de equivalente. Assim, a forma equivalente é aquela que fornece o material para a expressão do valor de outra mercadoria. É aquela que ocupa a posição de equivalente face ao valor relativo. Neste caso, o linho está no papel de valor relativo e o casaco no papel de valor equivalente, porque é o casaco que vai determinar o quanto vale o linho. Embora estejam em posições distintas na relação, valor relativo e equivalente, ambos são inseparáveis. Casaco e linho são inseparáveis, porque só é possível medir o quanto vale o linho através do casaco, e só é possível saber o quanto vale também o casaco enquanto equivalente diante de uma mercadoria distinta, aliás, que é o linho, né? Nesse sentido, só é possível estabelecer a equivalência com algo distinto. Não dá para estabelecer a equivalência ou descobrir o valor comparando casaco com casaco, ou descobrir a equivalência comparando, tá certo? Linho com linho e vice-versa, uma vez que a posição relativa só se refere à posição que em determinado momento uma mercadoria ocupa na relação de troca. Embora o Marx esteja colocando que o linho serve de valor relativo para o equivalente casaco, nada impede que o casaco sirva em outro momento de valor relativo para equivalente linho. A forma de valor relativa ou a forma de equivalente vai depender, nesse sentido, exclusivamente da posição eventual que a mercadoria ocupa na relação. Isto quer dizer que uma mercadoria, em determinado momento, pode desempenhar o papel ativo de valor relativo, ou em outro momento pode desempenhar o papel passivo de equivalente. Portanto, não se trata de uma relação rígida, se trata sempre de saber qual é a mercadoria que precisa encontrar a sua expressão de valor. A base para se descobrir a expressão simples de valor de uma mercadoria, isto é, quanto ela vale em relação a outra mercadoria, não tem nada a ver com a sua quantidade. Tem a ver com o quantum de trabalho que está materializado em cada mercadoria. É somente depois que se reduz as duas mercadorias a tempo de trabalho social médio que é possível saber quanto de uma mercadoria, em termos de quantidade,
quanto de uma mercadoria poderá ser adquirido em troca da outra mercadoria, ou quanto de uma mercadoria terá que ser dispendido em troca de outra mercadoria. Assim, para saber a quantidade de uma determinada mercadoria a ser fornecida em troca de outra mercadoria, elas precisam ser, antes de tudo, reduzidas à mesma unidade, serem comensuráveis, como diz o Marx. E o critério para esta comensurabilidade é o tempo de trabalho social médio contido em cada uma destas mercadorias. Pois, vai dizer o Marx, como valores, portanto, como trabalho abstrato, portanto, como geleia geral de trabalho, isto é, tempo de trabalho social médio, como valores, as mercadorias não são mais do que expressão de trabalho geral. A redução de todas as mercadorias a determinada quantidade de trabalho socialmente determinada é que vai torná-las, desse modo, trocáveis entre si, permutáveis entre si. Portanto, é sempre a mesma ideia que Marx está apresentando aqui. Na troca das mercadorias, o que está em pauta é a redução das mercadorias, de cada mercadoria, a tempo de trabalho social médio, a geleia geral de trabalho. Somente assim, o linho pode relacionar-se com o casaco, pode relacionar-se com o casaco, e o casaco assumir o papel de equivalente do linho. Portanto, algo permutável com o linho. Vemos, pois, que quando o casaco é equiparado ao linho como coisa de valor, o trabalho nele contido é equiparado com o trabalho contido no linho. Desaparecem as diferenças entre ambas as mercadorias, uma vez que foram reduzidas a tempo de trabalho social geral. Mediante esta redução a trabalho social médio, o linho assume a figura geral, diz o Marx, de casaco idêntico, e aparenta, pois, ser um casaco. Na troca, o linho recebe uma forma de valor diferente de sua forma natural, ou seja, das suas propriedades corpóreas. Suas propriedades corpóreas já não são mais decisivas. Isto não significa que o linho deixou de ser linho, mas, reduzida a geleia geral de trabalho, ele não apresenta mais diferenças em relação ao casaco. Tornam-se socialmente idênticos. Continuam mantendo as suas propriedades físicas, mas socialmente eles são idênticos, porque são reduzidos à mesma unidade de trabalho. Toda mercadoria cujo valor deve ser expresso, ou seja, colocado em relação de equivalência, é um objeto de uso numa quantidade determinada de trabalho humano, diz o Marx. Mas se multiplicam as mercadorias distintas. Isso significa que também se multiplicam as relações de equivalência. Na medida em que se produzem mais mercadorias, vão se produzindo também mais equações de equivalência. No primeiro momento, é o casaco e o linho, mas pode ocorrer de ter também sandália, pode ocorrer de ter também uma garrafa de cerveja, ou pode ocorrer também de ter um saco de arroz. Então, teremos a multiplicação dessa relação valor relativo e valor equivalente. Expressão de valor relativo e expressão de valor equivalente. A proporção nas quais se darão estes equivalentes dependerá das condições favoráveis ou desfavoráveis nas quais transcorreu o processo de trabalho. E isso é importante. Não se trata de uma relação fixa, de uma proporcionalidade fixa. Desse modo, o valor relativo da mercadoria A, o linho, expresso na mercadoria equivalente B, o casaco, aumenta ou diminui na proporção direta da variação de valor da mercadoria A em relação ao valor constante da mercadoria B. Se demorar menos tempo para produzir a mercadoria A, a proporção muda.
se demorar mais tempo para produzir a mercadoria A em relação à mercadoria B, a proporção também muda. O mesmo aconteceria se demorasse mais ou menos tempo para produzir a mercadoria B. Significa que a relação da mercadoria B com a mercadoria A também mudaria. A quantidade de coisas adquiridas por A em relação a B, dependendo da circunstância, pode ser maior ou menor. Ou a quantidade de coisas adquiridas pela mercadoria B em relação a A pode ser também maior ou menor. Marx vai destacar mais uma vez, neste ponto da reflexão, dentro do item 3, que uma mercadoria não pode ser expressão de valor de si mesma. Ou seja, um casaco não se troca por casaco e um vinho não pode ser equivalente de si mesmo, ou vice-versa. Aqui, se o casaco assumir na expressão de valor o lugar de equivalente, sua grandeza de valor não obtém nenhuma expressão como grandeza de valor. Ou seja, não dá para medir, tá certo? Quanto vale o casaco se estivermos comparando o casaco com o próprio casaco. Na forma de equivalente, o valor de uso se torna a forma de manifestação de seu contrário, do valor. Por outras palavras, enquanto produto do trabalho, o valor de uso se apresenta como portador de determinadas qualidades específicas, as propriedades corpóreas às quais o Marx se refere. Mas é apenas na condição de trabalho social geral médio que o valor de uso pode se converter em mercadoria. Quando se troca mercadorias, não é o valor de uso, portanto, as propriedades corpóreas do valor de uso, o protagonista na relação, mas sim o valor, ou seja, o tempo de trabalho social médio contido na mercadoria. Disto decorre, na argumentação de Marx, que a forma natural da mercadoria se torna forma de valor. Portanto, o valor de uso é reduzido a trabalho abstrato, a tempo de trabalho social médio. O corpo da mercadoria, portanto, as propriedades corpóreas da mercadoria, o corpo da mercadoria que serve de equivalente, vale sempre como incorporação de trabalho humano abstrato, geral, e é sempre o produto de um determinado trabalho útil, concreto. Lembrando que para Marx, trabalho útil é aquele trabalho realizado dentro do tempo possível existente em uma determinada sociedade. Trabalho útil é aquele no qual não se gasta nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Se puder gastar minuto a menos, é ótimo, mas se gastar tempo a mais, significa que esse tempo a mais não entra no cômputo de trabalho útil, entra no cômputo do desperdício. Desperdício de tempo, desperdício da valorização da mercadoria. O corpo da mercadoria que serve de equivalente vale sempre como incorporação de trabalho humano abstrato e é sempre produto de um determinado trabalho útil, concreto. Este trabalho concreto se torna, assim, expressão do trabalho humano abstrato. Para existir o trabalho abstrato, portanto, o valor, é necessária a produção de coisas úteis, de valor de uso. Mas o capitalista ele não produz para ter valores de uso, ele produz para ter mercadorias. Portanto, ele tem que reduzir os valores de uso em trabalho abstrato, portanto, trabalho social geral. Reduzir os valores de uso a valor. Marx apontou no item 1 do capítulo da mercadoria que ela é a unidade de valor de uso e valor de troca. Aqui ele aprimorou a reflexão. Ele vai mostrar que a mercadoria é unidade de valor de uso e valor. Portanto, ao serem produzidas coisas úteis, na troca entre mercadorias, elas são reduzidas a tempo de trabalho social geral. Trabalho social geral e médio. Portanto, há trabalhos úteis. A mercadoria, deste modo, vai dizer o Marx, a mercadoria é valor de uso, ou objeto de uso e, ao mesmo tempo, valor. Enquanto valor, possui uma forma de manifestação própria, distinta da sua forma natural. E qual é a forma natural da mercadoria? São as propriedades corpóreas que ela possui enquanto valor de uso. A forma de valor, ou a expressão de valor da mercadoria,
surge da natureza do valor das mercadorias, ou seja, decorre do fato de ser expressão de tempo de trabalho social geral. Marx observa também que a forma de valor simples de uma mercadoria, ou seja, o quantum de trabalho social médio contido em uma mercadoria, é a forma simples de manifestação da oposição nela contida entre valor de uso e valor, certo? Uma vez que não é enquanto valor de uso que ela entra no mercado, e sim enquanto valor, portanto, enquanto trabalho social geral. Esta oposição, ela percorre todas as mercadorias. Para as mercadorias existirem, é necessário que os valores de uso sejam reduzidos à unidade de trabalho social geral. A segunda expressão de valor que Marx analisa neste item 3, lembre-se que falamos de 3 expressões de valor. A expressão de valor simples, a expressão de valor desdobrada e a expressão de valor universal. A segunda expressão de valor vai ser a que Marx chama expressão de valor desdobrada, ou a forma de valor relativo desdobrada. O que é isso? Marx vai dizer: o valor de uma mercadoria pode ser expresso em inúmeros outros elementos do mundo das mercadorias. Por outras palavras, não se troca apenas casaco, vinho por casaco. É possível trocar vinho por garrafa de cerveja, é possível trocar vinho por livro, é possível trocar vinho por todas as outras mercadorias que expressam unidade de valor. Se todas as mercadorias podem ser equivalentes, significa que todas também podem ser equivalentes ao casaco. Portanto, elas são equivalentes entre si. Então, a forma desdobrada é quando as relações comerciais já estão se desenvolvendo com maior regularidade e o leque de mercadorias que se apresentam para serem trocadas já são também em maior número. Consequentemente, nós temos expressões multiplicadas de valores relativos e valores equivalentes. Temos sempre uma infinidade de equações, vai dizer o Marx, de valores relativos e valores equivalentes. Assim, a multiplicação de mercadorias distintas e a relação de valor entre elas produz diferentes expressões simples de valor de uma mesma mercadoria. O número de suas expressões possíveis de valor só é limitado pelo número dos tipos de mercadorias que delas se distinguem. Sua expressão individualizada de valor se transforma, assim, numa série sempre ampliável de suas diferentes expressões simples de valor. Portanto, quanto mais mercadorias existirem, mais expressões simples de valor existirão, mais expressões de valor relativo e equivalentes existirão. Se considerarmos que a sociedade capitalista vive cada vez mais de criar necessidades e produzir mais mercadorias, isso significa que teremos cada vez mais uma infinidade de expressões de valor simples no interior da sociedade. Na forma de expressão de valor desdobrada, o trabalho social médio contido em uma determinada mercadoria é expressamente representado como trabalho que equivale a qualquer outro trabalho humano, indiferentemente da forma natural que ele possua, ou seja, independente da forma das outras mercadorias. Isto quer dizer que, cada vez mais, a sociedade vai se pautando pelas relações de equivalência entre os produtos do trabalho. A forma valor desdobrada, ele evidencia, portanto, que o reino das mercadorias está em expansão. Mas ela vai explicitar também que as mercadorias não são trocadas pela quantidade. Não é a quantidade que define a grandeza da troca. O que vai definir a grandeza do valor da mercadoria é o tempo de trabalho social médio que nelas está contido. Por outras palavras, uma quantidade disto, de uma determinada mercadoria, pode ser trocada por uma quantidade de outra mercadoria, até em proporções diferentes. Necessariamente não é preciso trocar um casaco por uma garrafa de cerveja. É possível trocar um casaco por 10 garrafas de cerveja, mas só é possível trocar
estas quantidades diferentes depois de reduzidas a tempo de trabalho social médio. Ou seja, depois de descobrir que, se foi necessário 1 hora para produzir um casaco e foi necessário 1 hora para produzir 10 garrafas de cerveja, então 10 garrafas de cerveja equivalem a um casaco. Ok? Se o capital, para se expandir, ele necessita, portanto, de produzir mercadorias, significa que estas relações também se multiplicam. Marx chega aí à terceira e última forma de expressão de valor, a qual ele chamará forma universal de valor. Nesta terceira forma, as mercadorias exprimem seus valores tendo por referência uma única espécie de mercadoria. Portanto, surge no interior das trocas uma mercadoria que vai ser o referencial de equivalência para todas as demais mercadorias. Na expressão de valor simples, a mercadoria só se expressava como valor distinto de seu próprio valor de uso, casaco e linho, ou linho e casaco. No caso da expressão desdobrada de valor, uma determinada mercadoria A, sendo equivalente B, indicava que B poderia ser equivalente de C, assim como a mercadoria C poderia ser equivalente a A, uma vez que todas elas são reduzidas a tempo de trabalho social médio. Nas duas primeiras expressões, nenhuma mercadoria ocupava a posição exclusiva de ser referencial de equivalência geral de todas as demais mercadorias. Outra vai ser a situação na forma universal de valor, com a generalização das trocas. Atividade, é bom lembrar, atividade de troca não tem início na sociedade capitalista, mas é nela que se torna um pilar fundamental. É na sociedade capitalista que a tendência é a redução de todos os produtos do trabalho à mercadoria. Nos dizeres de Marx, a forma universal de valor só surge como obra conjunta do mundo das mercadorias. Uma mercadoria só ganha expressão universal de valor porque, ao mesmo tempo, todas as outras expressavam seu valor nela, como mesmo equivalente. E cada novo tipo de mercadoria que surge tende a fazer o mesmo. O desenvolvimento das relações mercantis colocou, desse modo, a necessidade da existência de uma mercadoria que possuísse o caráter de equivalente universal, sendo, por isso, diretamente permutável por todas as outras mercadorias, facilitando desta maneira a troca dos produtos do trabalho. Neste sentido, é a generalização das trocas que produz o surgimento de uma mercadoria especial que atua como equivalente geral, ou seja, como medida referencial de todas as outras mercadorias. Marx vai colocar um exemplo, que o linho poderia cumprir este papel de mercadoria referencial. O que ele procura destacar com o exemplo do linho é que a forma de equivalente universal é uma forma de valor em geral e pode, portanto, expressar-se em qualquer mercadoria. Uma mercadoria encontra-se na forma de equivalente universal apenas porque, e na medida em que ela é excluída de todas as demais mercadorias na qualidade de equivalente. Ela não se compara a nenhuma outra. Ela é parâmetro de si mesma. E é somente no momento em que essa exclusão se limita definitivamente a um tipo específico de mercadoria que a forma de valor relativa unitária do mundo das mercadorias ganha solidez e validade social universal. É sabido que, no transcurso da história da humanidade, a mercadoria que assumiu este papel de equivalente universal foi o ouro. Marx vai ter várias reflexões sobre o papel que o ouro desempenhou na história como um equivalente geral, na crítica da economia política, num texto específico dos Grundrisse,
Aqui, neste momento, ele apenas aponta como que o ouro se tornou um equivalente geral. Nos demais textos, o Marx vai dizer que o ouro se torna um equivalente geral pelas suas propriedades físicas, a sua durabilidade, a facilidade de você dividir o metal depois de derretido, ou seja, várias determinações históricas permitiram ao ouro transformar-se em equivalente geral. Quanto a isso, ele vai fornecer apenas neste item, ele fornece apenas uma explicação bastante rasteira, bastante breve, mas que contribui para identificar o porquê o ouro vai ser o referencial de todas as mercadorias. Dirá o Marx: o ouro só se confronta com outras mercadorias como dinheiro porque já se confrontava com elas anteriormente como mercadoria. Lembrando que para você extrair o ouro, você precisa também de um determinado tempo de trabalho socialmente necessário. Igual a todas as outras mercadorias, ele também funcionou como equivalente, seja como equivalente individual, em atos isolados de troca, seja como equivalente particular, ao lado de outros equivalentes mercadorias. Então, logo conquistou o monopólio dessa posição na expressão de valor do mundo das mercadorias, ele tornou-se mercadoria, dinheiro. E é apenas a partir do momento em que ele já se tornou mercadoria, dinheiro, que a forma de valor universal se torna a forma dinheiro. Ou seja, através de vários processos de abstração social, o dinheiro vai se tornar a expressão ideal de valor. Ideal não no sentido de perfeita, mas sim a expressão de valor identificada pelos indivíduos como sendo a melhor maneira, o melhor referencial para estabelecer parâmetro com as outras mercadorias produzidas pelo trabalho. Basicamente, são estes elementos que Marx apresentará neste item 3 do capítulo 1 do Capital, que se chama A Mercadoria. Espero que esta passagem, este item, tenha ficado mais claro para todos. É isso por hoje. Encaminhe suas sugestões, encaminhe seus comentários, a fim de que possamos continuar melhorando este trabalho em prol dos estudantes. Obrigado e até a próxima.